Mateus, capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: "Eu pequei, entregando à morte um homem inocente." Eles responderam: "O que é que nós temos com isso? O problema é seu." Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: "Isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo." Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: "Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você?" Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: "Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias?" Pilatos sabia que os líderes judeus haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava no tribunal, sua esposa mandou o recado dizendo: "Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, sofri muito por causa dele." Os chefes dos sacerdotes e líderes judeus convenceram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. O governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" "Barrabás", responderam eles. Pilatos perguntou: "Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias?" "Crucifica", responderam todos. Ele perguntou: "Que crime ele cometeu?" Aí começaram a gritar bem alto: "Crucifica!" Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês." E toda a multidão respondeu: "Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: "Viva o rei dos judeus!" Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão,
da cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora." E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eli, Eli, lema sabactani." Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: "Ele está chamando Elias." Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: "Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo." Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: "De fato, este homem era o Filho de Deus." Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: "Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: 'Depois de 3 dias eu serei ressuscitado.' Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira." Então Pilatos disse: "Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem.
Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia, e eles me verão ali. O boato dos soldados. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.